Você está sem ideia para suas próximas férias? Que tal você convidar aquele seu amigo quarentão que você não vê faz tempo e ir para uma casa de campo e daí juntos manipular a vida de completos estranhos? Soa-se divertido, não é mesmo? Pelo menos soou para Witold Gombrowicz, esse autor polaco que escreveu essa obra incrível que se chama Pornografia. Antes de mais nada, não se deixe enganar pelo título. Esse livro não tem aquela pornografia leve, familiar, que a gente gosta tanto e você talvez esteja esperando. Um dos exemplos mais notáveis de propaganda falsa que a gente tem na literatura. Aqui, na verdade, pornografia é um conceito, é mais sobre o comportamento do que realmente imagens e cenas explícitas. A história é narrada por Witold, que aqui serve como personagem, e também como avatar do próprio autor, que nos conta sobre essa temporada que passou em uma casa de campo junto com seu bom amigo Frederick. Chegando lá, depois de interagir com os locais, com os donos da casa de campo, eles acabam focando suas atenções na jovem filha do casal, a jovem Renia, e imediatamente começam a imaginar um romance entre ela e Carol, que é um jovem camponês que eles também conheceram. Só tem um detalhe, que Renia ela está nesse noivado feliz e saudável, que para os dois amigos não é nada mais do que um pequeno empecilho, algo a ser superado. Afinal de contas, essa fantasia que os dois têm é algo que merece acontecer. Então essa dupla de amigos acabam criando na cabeça deles esses laços inexistentes sobre laços existentes. E então se inicia essa verdadeira trama fantasma, onde os dois manipulam os jovens para que eles acabem causando essa cena comprometedora e o noivo de Renia acaba sendo o telespectador de tudo isso. Pela sinopse, dá a impressão de que você vai encarar mais um romance nos moldes vitorianos, intrigas, subterfúgios, aristocracia interagindo com a aristocracia, mas o estilo de Gombrowicz não podia ser mais diferente do que isso e o tema do livro não poderia ser mais alheio a esses temas. Mesmo a forma que é feito, todo o engenho desse plano é absolutamente ridículo. Talvez quase um pastelão, ou quase como se fosse na realidade uma piada mal contada. E no pano de fundo de toda essa história a gente tem a Polônia ocupada pelos nazistas, isso acontecendo no fundo. Só que os personagens eles parecem viver nessa bolha em que esse grande problema não os alcança, ainda que o receio do conflito paire sobre toda a história. E eventualmente nós somos apresentados a um desertor que é condenado à morte e busca proteção na mesma casa de campo em que os dois amigos estão passando essas férias tão agradáveis. Sem contar que antes disso, existe uma cena de grande violência em que eles acabam sendo telespectadores e mesmo diante de situações que são muito mais importantes, são muito mais imediatas e relevantes, para eles o que parece ser mais importante acima de tudo é conseguir juntar esse casal, ainda que ele não seja um casal. E acompanhar essa dupla de amigos é uma coisa extremamente gratificante, é uma coisa intrigante. Witold, o narrador, ele é essa pessoa que vê erotismo em todas as coisas, talvez quase de forma doentia, sempre dominado por pensamentos pervertidos e ainda não pervertidos nesse sentido carnal da palavra. Por outro lado, o Frederick ele é mais meticuloso, ele é mais frio, ele é responsável por grande parte dessa manipulação e as pessoas para ele não são nada mais do que peças nesse grande tabuleiro que ele manipula. E essa que é a parte realmente interessante de Pornografia. Os dois personagens, eles transformam as pessoas ao redor deles na ferramenta para que eles contem a sua história. Da mesma forma que um autor usa letras para escrever uma novela, ou um músico usa instrumento para escrever uma composição, aqui eles usam as pessoas para narrar a história que eles querem. E isso parece ser um conceito que o autor ele extrapola no seu próximo livro, em Cosmos. Talvez eu até comente sobre ele mais detalhes depois, porque é um livro absolutamente fantástico e surreal de uma forma diferente. E essa é a genialidade de Gombrowicz, porque cada um dos livros que eu li dele é bizarro,
e surpreendente, inesperado e intrigante de forma diferente. Ferdinand é quase como se fosse um anti-romance de formação, Cosmos é um anti-romance de detetive e Pornografia é um anti-romance romântico. Cada um é um festival de imprevisibilidade e essa originalidade faz de Gombrowicz um dos meus autores favoritos. Ainda mais porque o estilo dele é tão fluido e é tão irônico, às vezes cínico e teatral. A parte em que ele vai descrever a visualização do narrador quando ele vê o jovem Carol, eu sugiro fortemente que seja lido em voz alta, porque realmente ajuda a ressaltar o quão pomposo e ridículo é esse narrador. E é tão dramático, e é tão intenso, é tão floreado, é um fluxo de pensamento muito teatral que você vai ganhar muito lendo em voz alta. Então, mais uma vez, fica a dica. É um livro sobre dois voyeurs que, de forma surreal, eles acabam se tornando essas fadas madrinhas de uma fábula absolutamente ridícula. E eles conseguem, não através do poder da magia, mas sim através do poder da amizade. Ainda assim que aqui seja utilizado de forma torpe e bizonha. Minha nota para esse livro? 3 cartas escondidas debaixo de um tijolo.